O país está há um mês sem um presidente do Conselho Constitucional. Companhia Linhas Aéreas de Moçambique pode voltar a voar para a Europa em março de 2020. Mais de 1.600 pessoas morreram vítimas do ébola em Congo desde agosto de 2018. Muito boa noite, este é o Jornal. O Presidente da República diz que a nomeação do Presidente do Conselho Constitucional está em curso. Filipe News diz ainda que há outros titulares de órgãos da Justiça que estão no fim do mandato. Minhas senhoras e meus senhores, que saio sem drama e sem trauma. Passam esta sexta-feira, 30 dias depois do Presidente da República ter mandado publicar a declaração do pedido de renúncia do Presidente do Conselho Constitucional, Hermenegildo Gamito. O jurista de 74 anos alegou a idade e questões pessoais para deixar o cargo que ocupava há 8 anos. Gamito chegou ao Conselho Constitucional em 2011 pela mão do então Presidente da República, Armando Guebuza, e em 2016 viria a renovar o mandato por indicação do novo chefe de Estado, Filipe News. A renúncia de Gamito aconteceu há 4 meses das eleições gerais e, 30 dias depois, Filipe News ainda não anunciou a sua escolha para o Presidente do Conselho Constitucional, órgão de soberania responsável por apreciar os recursos e reclamações eleitorais, validação e proclamação dos resultados eleitorais. A nomeação nestas áreas, tribunais, tem muitos procedimentos. E não é só este caso, né? O Tribunal Supremo já está também no fim do mandato, o Tribunal Administrativo está no fim do mandato, a Procuradoria-Geral da República está no fim do mandato. Os processos estão a correr. E quando forem finalizados, porque uns têm que ir para a Assembleia, outros não, mas também a magistratura também tem que reunir e encontrar o consenso, assim como se escolhe um Papa, por exemplo. Então, está a correr o processo, não vai ficar o país sem Presidente do Conselho Constitucional. E não pode ficar, pois o Presidente do Conselho Constitucional tem, entre outras competências, a responsabilidade de receber as candidaturas e declarações de desistência de candidato a Presidente da República, presidir a distribuição de processos, assinar o expediente e ordenar a passagem de certidões, apurar o resultado das votações e proclamar em sessão pública os resultados finais dos processos eleitorais. Por enquanto, estas competências são exercidas pela juíza conselheira Lúcia Ribeiro, por ser a mais antiga no órgão em condições de substituir o Presidente do Conselho Constitucional. Março de 2020 é o mês previsto para a retoma dos voos das linhas aéreas de Moçambique a Lisboa, após 9 anos de banimento. A retoma dos voos será feita através de uma parceria com um operador português para o uso das suas aeronaves e tripulação. Voar nos céus da Europa é algo que os aviões da companhia aérea moçambicana não fazem já há 9 anos. A cidade de Lisboa foi o último destino para o qual a Companhia Aérea Nacional voou no espaço aéreo europeu. Em 2011 foi ativado o sinal vermelho de proibição. Desde então, as linhas aéreas de Moçambique estão banidas de voar para a Europa. A preocupação voltou a ser levantada esta semana ao Presidente da República pela comunidade moçambicana residente em Portugal, que tem a esperança de ver os custos das passagens reduzidos. Filipe News respondeu que a retoma está para breve e ontem no balanço da visita de Estado avançou previsões concretas. Apesar de não linearmente significar a redução do custo, mas pronto, é uma alternativa que pode existir. Também ficamos a saber ainda hoje que possivelmente em março a LAM poderá começar a voar para este país, para Lisboa, se não houver contratempos. A proibição, justificada por deficiência de segurança, continua. Maputo-Lisboa é ainda o sentido proibido, excepto se a LAM o fazer por parceria.
Será assim, segundo o diretor-geral da companhia. Nós temos um período, um interregno muito grande em que não tivemos a operar intercontinental, portanto o mais apropriado será começar com o operador português, com aviões dele, com tripulações dele e depois numa forma faseada em alguns meses ou talvez um ano, começarmos a preparar, formar e integrar as nossas tripulações e tomar conta então da operação nós mesmos ao fim de um certo período, pode ser um ano e meio. Dentro desse período, explica o diretor, há ganhos que a Companhia Nacional terá. Com os direitos de tráfego que nós temos, o voo vai ser um voo LAM. Financeiramente, obviamente, nós não estamos em condições de investir e por isso essa parceria com este operador português que vai tomar uma certa parte do risco, mas que obviamente que isto vai refletir negócio entre os dois no futuro e que vai compensar esse investimento que vai ser feito no início. A rota na qual os voos deverão ser feitos está por ser escolhida. Em cima da mesa estão as possibilidades de Maputo-Lisboa ou Maputo-Porto. A decisão final sobre em que área e rota investir fica mesmo para o futuro. Imagem de Pedro Amba, António Tiwa, Lisboa, STV. Filipe News diz que exigirá rigor na implementação de todos os entendimentos alcançados entre Moçambique e Portugal durante a visita de Estado. O Presidente da República retribuiu o convite do Presidente português e chamou Marcelo Rebelo de Sousa a visitar Moçambique ainda este ano. Yussi, Marcelo e Costa, os três pivôs desta visita oficial, sentaram-se lado a lado em jantar organizado por Moçambique em retribuição ao carinho dos portugueses. Perante membros dos dois governos e empresários moçambicanos e portugueses, o presidente voltou a saudar os entendimentos alcançados e prometeu rigor no controle da sua implementação. Nesta visita, foi evidente a nossa concentração nos aspectos de Estado num horizonte bastante longo. Aos nossos ministros, embaixadores, peritos e empresários e a nós próprios exigiremos rigor no cumprimento de cada entendimento alcançado, pois só assim podemos sustentar a afirmação de que a nossa visita foi efetivamente memorável e bem-sucedida. Reiterou que Moçambique deve ser a porta de entrada do investimento português em África, assim como Portugal deve ser a porta de entrada de Moçambique para o mercado europeu. A localização dos nossos países oferece vantagens no acesso a um mercado de grande dimensão para a venda de bens e serviços. Portugal e Moçambique podem e devem liderar e ser o modelo da nova ordem que se pretende estabelecer na parceria entre a Europa e a África, uma parceria de respeito mútuo, reciprocidade de benefícios, compreensão e solidariedade que tenham como fim último a prosperidade e bem-estar dos povos moçambicanos, português, europeu e africano, respectivamente. A visita que resultou de um convite de Marcelo Rebelo de Sousa terminou com outro convite de Filipe Nyusi. Reafirmo o meu convite a si para visitar Moçambique ainda este ano. Se o Sr. Presidente não vier, enviaremos a fatura então. Uma criança de 3 anos de idade foi violada sexualmente, supostamente pelo seu padrasto, na cidade de Chimoio, em Manica. A violação foi confirmada pelo hospital, mas o indiciado nega todas as acusações. O ato ocorreu na ausência da mãe, tendo o suposto violador se aproveitado do sono da menor para satisfazer os seus apetites sexuais. Após o regresso da progenitora, a menor denunciou o caso, tendo a mãe reportado à polícia. Mas, já sob custódia policial, o indiciado nega ter violado a criança. Não violei a criança. Não violei a criança, pelo que vejo, deveria ir lá. Introduziram um objeto qualquer só para me incriminar. Não violei isso. Na minha traje, não sei, talvez seja a mãe, não sei. Papa, mama, bata mwana wangu vandamurarisa inda kutariswa ndone kuti chichari kuti papa mama pandakamubvisa karisi nyaya yake
acaba tendo o brancaço. As autoridades policiais afirmam ter havido penetração. E tudo indica que, de facto, houve uma penetração entre o indiciado e a vítima. Já foi lavrado o respectivo expediente, que será remetido ao Ministério Público para procedimentos subsequentes. A criança foi levada ao hospital, onde, após ser submetida a exames, concluiu-se que houve violação sexual. Atualmente a criança encontra-se num estado moderado. Ela já está melhor. À entrada, a criança apresentava um sangramento e foi observada. Constatou-se que a criança foi violada sexualmente e estava a sangrar. Ainda esta semana, a Polícia da República de Moçambique deteve estes 2 jovens indiciados de violar 2 adolescentes de 15 e 17 anos de idade. Vinho produzido em condições deploráveis de higiene pode estar a ser vendido no mercado nacional. Trata-se de vinhos de marca Bombarral e Fresco Tinto, cuja fábrica foi encerrada esta quinta-feira no bairro Nkobe, no município da Matola, devido a suspeitas diversas. É neste quintal coberto onde as 2 marcas de vinho, nomeadamente Bombarral e Fresco Tinto, eram produzidas em condições higiênicas e segurança consideradas deploráveis. No local é possível ver rolhas, diluentes, corantes e vários produtos químicos espalhados, bem como tanques com algum tipo de líquido ainda a fermentar. A reciclagem das garrafas e o enchimento das bebidas alcoólicas são feitos neste local em condições de higiene pouco claras. Este é o cenário que ditou o encerramento da fábrica pela edilidade da Matola para se apurar a autenticidade dos documentos que autorizam o seu funcionamento. Até aqui, foi no âmbito de fiscalização. Temos uma equipe multissetorial do Conselho Municipal que faz trabalho de fiscalização nos bairros e chegado aqui para verificar os documentos de fornecimento de água, se estavam em dia, é quando constatou-se que há esta fabriqueta. Neste momento, uma equipa multissetorial trabalha para apurar o impacto da aparente falta de promete divulgar os resultados em 2 semanas. A ENAI, na qualidade da instituição que garante o controle de qualidade de produtos alimentares e não só, procedeu à colheita de amostras, que é para analisar, tendo em conta que as condições de elaboração da empresa são suspeitas. Isto significa que o resultado ditará efetivamente o que administrativamente e até criminalmente poderá se fazer. Além da produção de vinho, como se pode ver aqui nas imagens, esta fábrica localizada aqui no bairro de Nkobe, no município da Matola, dedicava-se também ao preenchimento de água nos seus diversos frascos, como se pode ver. A descrição que consta nestes frascos é que esta água de marca Aqualis era produzida, neste caso, em Gondola, na província de Manica, o que não constitui a verdade. Até então, não se sabe qual é o paradeiro do proprietário ou do responsável desta fábrica localizada aqui em Nkobe. Com imagens de Gaspar Xirinda, Antônio Frades para ESTV. Foram neutralizadas supostas quadrilhas compostas por cidadãos nacionais e estrangeiros que traficavam droga na capital do país. Na ocasião, o Serviço Nacional de Investigação Criminal apreendeu perto de 30 kg de drogas, entre heroína e cocaína. O Serviço Nacional de Investigação Criminal, SERNIC, apreendeu nos últimos 3 dias aqui na cidade de Maputo 28,696 kg de droga, sendo 26,696 de heroína e 2 kg de cocaína. Parte da droga foi-nos apresentada aqui junto ao Serviço Nacional de Investigação Criminal. Os implicados neste tráfico de droga ali estão. Esta foi a apresentação pública de mais uma apreensão levada a cabo pelo SERNIC. São 6 suspeitos. Um deles começou por dizer que não falava a língua portuguesa. Você fala português? Não, mas não é correto. Então fala esse que você... Disse que falava Kiswahili. Mas de seguida disse palavras em inglês.
tudo na tentativa de evitar uma entrevista a jornalistas. Depois de alguma insistência, falou português. Qual é a questão? Eu estava no meu quarto, mas alguém tinha dado guardar. Quem? Você não sabia? Eu estava vivendo na casa onde a pessoa vive. Não sabia que a droga estava no seu quarto? Sabia. Mas a Pois que fazer? Sabia. Quem permitiu? O que você fez quando Eu estava no meu quarto, mas alguém entregamos na polícia. Se a polícia veio em casa, entregou a polícia assim. Desmantelando e entregando a polícia. Foi assim. Qual era a droga que estava na tua casa? Pois que fazer? Heroína. Qual era a quantidade? 3 quilos. 3 quilos. E qual era o destino? O que queriam fazer com ela? O destino não sei qual é. A apreensão desta droga aconteceu em diferentes bairros da capital do país e uma outra quantidade foi apreendida no aeroporto internacional de Maputo, disfarçada em roupa. De referir que todos os indiciados encontram-se detidos e foram instaurados os respectivos processos de crime que correm os seus trâmites legais na direção do Cernic na cidade de Maputo. Depois do tumulto de ontem, pescadores da Costa do Sol dizem não ter dinheiro para pagar multas e retomar a sua atividade. E os fiscais dizem que a devolução dos motores e redes só acontecerá após o pagamento das multas. Os barcos balançam atracados e os pescadores estão de mãos atadas. A atividade pesqueira está praticamente paralisada neste local. Os pescadores dizem que, além de lhes ter sido retirada a rede, também foram aplicadas altas multas. E o processo fica muito mais difícil porque não tem como ir ao mar, buscar peixe, vender e poder pagar as respectivas multas. São apreensões e multas aplicadas pelo facto de os pescadores da Costa do Sol usarem redes de malhagem abaixo do recomendado por lei, que é de 38 milímetros. Francisco Mawinji vive da pesca há 34 anos e é com os rendimentos desta atividade que sustenta os seus filhos e netos. Mas na quinta e sexta-feira o pescador Mawinji não foi ao alto mar, ficou em terra firme e já começa a fazer as contas do futuro. E nesse eu vou apanhar o dinheiro para pagar aquela multa, não sei. E para recuperar aquela rede que cortaram também não sei como é que eu vou recuperar. Como tantos outros seus colegas, Mawinji sabe que a rede que está a usar não é apropriada. Então nós colocamos de assunto de que não podemos tirar também 1 polegada porque não vamos apanhar nada. Se tirar aquela 1 polegada não vamos apanhar nada. Quando apanha a rede lá, pronto, aplica a multa a partir de 19, 20, 25, 50. E 50 mil meticais não é o limite. Salomão Vilanculo, por exemplo, tinha 3 redes de pesca. Todas elas foram apreendidas e no total tem por pagar uma multa de 70 mil meticais. E se quiser voltar à pesca, ele terá de gastar mais 10 mil na compra de redes permitidas por lei. Não há como. Agora, nesse momento, se eu ficar, o meu trabalhador vai ficar sem trabalhar porque não há dinheiro de comprar aquela rede, porque está muito caro. Ou faço cumprir a lei ou demito-me de imediato. William Cuna é o responsável da fiscalização de pescas na cidade de Maputo e esteve no local dos tumultos desta quinta-feira. A fiscalização diz que tudo o que fez foi para garantir o cumprimento da lei das pescas, inclusive a aplicação de multas. É a obrigação do Estado garantir que a pesca seja feita de uma maneira sustentável, de uma maneira que no futuro as outras gerações usufruam desse recurso. Mas os pescadores parecem mesmo decididos a lutar pelo presente, tanto é que nesta sexta-feira sentaram e escreveram uma carta que será enviada ao Ministro do Mar, Águas Interiores e Pescas. Em vigor há 4 meses, cerca de 59 mil novos bilhetes de identidade ainda não foram levantados pelos respectivos donos. Entretanto, os utentes queixam-se de morosidade no processo de levantamento dos documentos. Não estou a entender qual é o motivo para isto. Não estou a entender, de facto. É o sentimento de frustração de quem tratou o bilhete de identidade em fevereiro deste ano e ainda não está disponível. Entretanto, toda vez que o sol nasce, Aurélio Timano, de 55 anos, escala as escadas da Direção Nacional de Identificação Civil na esperança de ter o documento. Mas a resposta é sempre a mesma. Ainda não temos SBI. Não estou a entender qual é o motivo para isto.
Não estou a entender de facto. Nem que fosse de outra província, mas essa pessoa é daqui. É daqui, do distrito Camavó, daqui é Maputo. É natural daqui. Está aqui, tem assento, tem turma até agora, não está a sair bem. Quando chegam aqui, qual é a resposta aqui? Tipo, venha lá ver da outra vez, não sabem quando é que há de sair. E carimbam aqui, de fevereiro para hoje. Agora estamos em julho, é capaz, toda hora estamos a carimbar. E as consequências da demora do bilhete de identidade já são visíveis na vida da esposa de Aurélio Timano. Praticamente perde, mesmo oportunidade de emprego, essa pessoa não está a apanhar. Tem que viver no Dombanengue, porque não pode, você não vai aderir a uma instituição sem bem. Ninguém acredita que você é moçambicano. É a primeira coisa. A Direção Nacional de Identificação Civil admite demora no levantamento dos BIs e garante para breve a resolução do problema. Nós estamos a trabalhar, tanto é que a quantidade de processos por regularizar neste momento não são muitos. De facto, tínhamos muitos processos por regularizar, mas estamos a trabalhar, só até semana finda já tínhamos pouco mais de 10 mil bilhetes de identidade com a situação regularizada. Então temos muito pouco número de bilhetes de identidade que neste momento estão em fase de reclamação. Contrariamente a este cenário, há 59 mil pessoas que não foram levantar os seus bilhetes de identidade nos primeiros 4 meses deste ano em todo o país. Um dos primeiros motivos é que, passado algum período, o bilhete deixa de ter vigência. Então, nós queremos apelar, de facto, que as pessoas venham buscar o bilhete de idade. Passado mais ou menos 2 anos, este bilhete é retirado do sistema. Isso significa que, mesmo que o dono, se chegar no posto e encontrar que o bilhete não foi retirado, significa que, mesmo levantando, não vai fazer nenhum, porque, como se sabe, com bilhete de idade trata-se passaporte, trata-se muitos outros documentos que usam a base de dados da DIC para poder aceder à informação do cidadão. Mas, uma vez retirada o bilhete de idade, significa que este cidadão não tem como tratar outros documentos sem que atualize, portanto, o sistema. Diariamente, a Direção Nacional de Identificação Civil produz 15 mil bilhetes de identidade. Cerca de 900 mil vacinas contra a cólera para a segunda dose já estão na cidade da Beira. A campanha espera abranger 850 mil pessoas em Sofala, nas zonas que foram afetadas pelo ciclone Idai em março deste ano. A este evento testemunhou nesta sexta-feira o descarregamento de 900 mil vacinas contra a cólera que deverão ser administradas a cerca de 850 mil pessoas residentes nas cidades da Beira e distritos de Dondo, Buzi e Nhamatanda, regiões que foram afetadas pelo ciclone Idai e que, na sequência disso, eclodiu a cólera que afetou 6.200 pessoas e provocou 8 óbitos. Esta segunda ronda, ou seja, esta segunda dose da vacinação contra a cólera, ela é muito importante. Ela é muito importante porque a administração de uma única dose da vacina, ela gera uma imunidade curta. E gerando uma imunidade curta, o risco de ocorrência de novos surtos de cólera, ele é significativo. E com a administração desta segunda dose dentro de 10 dias da vacina contra a cólera, nós geramos uma imunidade longa, uma imunidade de até 5 anos. A campanha de vacinação irá abranger pessoas acima de 1 ano de idade entre os dias 15 a 19 deste mês. Vamos ter 350 equipas no campo. Estamos a falar de aproximadamente 1.580 técnicos de saúde, entre técnicos e ativistas também comunitários. E para isso também contamos do apoio claramente do nosso líder religioso, líderes comunitários, tanto na mobilização, assim como na implementação desta campanha. É importante referenciar também que as medidas de higiene e saneamento do meio são extremamente importantes, não podemos deixar de lado. Iremos fazer em postos fixos e também em postos móveis. Postos fixos, estamos a falar das nossas unidades sanitárias e nos postos móveis, principalmente naqueles locais de grandes aglomerados populacionais. A importação destas vacinas, que vem da Índia, contou com o apoio de vários parceiros. Estamos muito satisfeitos por este momento, porque já é a segunda dose de vacina que descarregamos aqui na Beira, que é uma vacina que vem a pedido do Ministério da Saúde e também dentro do contexto da resposta ao ciclone Idai. Para nós é um motivo muito grande de satisfação no fato de que há de ser uma ferramenta que vai ajudar a
criar melhores condições para que não haja mais surtos de cólera nos próximos 5 anos, conforme foi dito, e isto requer realmente uma participação massiva da população. O recém-criado partido Podemos submeteu nesta sexta-feira a candidatura de Hélder Mendonça para as eleições presidenciais de outubro próximo. Mendonça diz que a sua candidatura é ousada e o combate à corrupção será a sua grande aposta caso vença as eleições. Hélder Mendonça é o quarto candidato a concorrer à presidência da República, depois de Filipe Nunes, Davis Simango e Yusuf Momadi. Mendonça entra pela primeira vez na corrida eleitoral. Falando à imprensa após a entrega da documentação, o candidato do Partido Otimista pelo Desenvolvimento de Moçambique mostrou-se confiante nos resultados do escrutínio de outubro. A minha candidatura é de ousadia. Coloque-se ousadia nisso. Compatriotas, mas nós precisamos ousarmos-nos todos. O país não pertence a ninguém, mas o país pertence-nos. Precisamos ousar uma nação livre da gangrena da corrupção. Ousar resgatar a paz, a justiça, a inclusão, a democracia e o desenvolvimento para todos. Mendonça, que é neto do herói nacional Francisco Manhanga, foi eleito entre 3 candidatos na primeira sessão do Conselho Central do seu partido. O candidato é produtor musical e é conhecido também por Dinho XS. A STV, em parceria com a Escola de Comunicação e Artes da UEM, lançou esta quinta-feira a série televisiva Coisas de Família. Em 11 episódios, a produção retrata o cotidiano dos moçambicanos num tom hilariante. Taças de champanhe para toda a gente. O propósito é único: brindar ao sucesso da nova produção da STV, Coisas de Família. Num ambiente descontraído, meio Hollywood, os realizadores e atores juntaram-se ao público em geral para, na Sala Luz do Mundo, verem o primeiro dos 11 episódios da série. Coisas de Família é uma série que dramatiza o dia a dia dos moçambicanos, juntando a história de amor entre Tai e Angélica, Felicidade dos nossos filhos, era só o que me faltava. Justamente a que mais custou. Não está a apresentar resultados, não estou a ver nada. É um investimento perdido. A obsessão do velho coça em ser avó. O teu investimento pela felicidade dos nossos filhos foi um investimento. Para o efeito, o personagem interpretado por Dadivo José, ator e professor de teatro da ECA, predispõe-se a acelerar o lobolo da Nora. Mesmo com o lobolo pago, os netos de Coça demoram a chegar. As cartas na manga. A única certeza que tenho é que a Jéssica e a Melana estão a tramar contra mim. Logo, a força dos ancestrais é convocada para tornar fértil o ventre de Angélica, a Nora que deixa de ser querida por não gerar filhos. Eu não vivo sem aquele homem. A única coisa que eu quero é a minha mulher. É a tua mulher de volta para casa. Uma das atrizes que integra o elenco da série é Matilde Conjo, que deixou a música de lado por alguns instantes para realizar uma grande paixão. Bom, eu ia gostar muito. Mas... Eu faço o papel de uma mulher que acaba se relacionando com o marido da sua amiga. A Docinho. Muito obrigado. Uma iniciativa muito boa. É preciso deixar bem claro que muitas das vezes não é preciso ter ido à escola para se potenciar um talento. O importante é saber ser humilde e querer trabalhar. Foi isso que alguns colegas mostraram. E através de Coisas de Família fica a mensagem.
estrangeiros. Nunca é tarde para realizar um sonho. Que beleza. Aquela miúda sofreu humilhação desde o dia do lobolo. Ela é vista nesta casa como mercadoria. Primeiro dizer que já tive um sonho, né? Participar numa coisa como esta, né? Mas realizou-se o sonho. E dizer que foi uma primeira experiência muito boa. Uma das coisas que eu notei foi, nós não tivemos aquela leitura para gravar as coisas, dizer que palavras é que eu vou dizer. Foi aquilo de, como se chama, mostrar aquilo que é a nossa realidade. As pessoas podem esperar muito, um pouquinho de drama, muito realismo, muita diversão. Esta série foi produzida com poucos orçamentos e foi gravada em 6 dias. E de acordo com Jeremias Langa, é uma prova de que a força de vontade vence barreiras. Tudo 100% moçambicano, daí que nos dá esse sabor especial e feito fora dos padrões normais destas grandes produções. Quem anda nisto sabe que produzir um seriado desta natureza é muito complexo, exige grandes orçamentos, mas fomos capazes, sem grandes orçamentos, sem esses grandes planeamentos de produção, de trazer um produto. E é muito importante para nós, enquanto Escola de Comunicação e Artes, porque nós estamos a ter uma oportunidade de dar aos nossos estudantes e possibilidade deles poderem exercer na prática aquilo que no dia a dia tem estado a aprender teoricamente. Então, bom, o telespectador pode esperar muita alegria, muita emoção, muita gargalhada e, acima de tudo, muito aprendizado do que acontece nas famílias moçambicanas. Coisas de Família. Estreia na STV às 19h30 do próximo dia 14. Entretanto, quem não quiser esperar, já pode ver o episódio inaugural na STV Play. Saímos a esta altura para uma curta pausa. Voltamos dentro de instantes com mais informação. Até já. Boa noite, uma vez mais estamos de volta ao jornal. O Banco Mundial investiu 115 milhões de dólares para viabilizar o projeto de saneamento urbano para o período 2019 a 2024, que irá beneficiar 200 mil pessoas. Coube ao diretor nacional de águas apresentar o projeto de saneamento urbano para o período 2019 a 2024. O mesmo consiste na construção de infraestrutura de saneamento e assistência técnica das cidades de Climane, Tete e Maputo. Espera-se que pelo menos 200 mil pessoas sejam abrangidas. Este financiamento irá abranger as cidades capitais das províncias que foram devastadas pelo ciclone Idai e Ken, e por essa razão olhamos para esta iniciativa como complementar aos esforços de reconstrução, uma vez que permitirá tornar estas cidades mais resilientes às cheias e inundações de que elas são vulneráveis. Outro ganho que decorre deste esforço do governo e parceiros tem a ver com a necessidade de acompanhar o crescimento destas urbes, que muitas vezes é caracterizado por falta de ordenamento territorial, que acaba influenciando negativamente a vulnerabilidade das comunidades e das infraestruturas econômicas e sociais. Aumentar o acesso aos serviços básicos de saneamento é o principal objetivo do projeto. Até ao final do quinquênio, espera-se que a taxa de cobertura de saneamento urbano passe de 48% em 2015 para 56% em 2019. Esse projeto é lançado numa altura em que o país se recompõe dos efeitos devastadores dos ciclones Idai e Ken, que deixaram um rastro de destruição jamais visto nas zonas afetadas. As cidades da Beira, Nampula, Quelimane, Tete e outros estiveram entre as mais afetadas pelo ciclone Idai, onde os danos às instalações de saneamento aumentaram riscos de eclosão de doenças diarreicas. Refira-se que no plano quinquenal do governo 2015-2019 foram investidos cerca de 8,4 mil milhões de meticais nas diversas componentes de saneamento.
E os representantes dos conselhos autárquicos de Quilimane, Maputo, Nampula e Cidade de Tete dizem que o projeto de saneamento vai diminuir os casos de doenças hídricas e os problemas de escoamento de água. Temos que dizer que este é um projeto extremamente importante para a cidade de Quilimane e nós estamos há 4 anos a trabalhar para que o dia de hoje se materializasse. Como sabem, este é o primeiro projeto que o Banco Mundial financia na área do saneamento. A primeira vez quando abordamos o Banco Mundial, dizia que o Banco Mundial não trabalhava nesta área. Foi preciso demonstrarmos a importância desta área e a importância desta área reside no facto de que, por exemplo, a cidade de Quilimane é uma das cidades que tem as maiores taxas de mortalidade em Moçambique. E uma das razões dessas altas taxas de mortalidade tem a ver com a questão do saneamento. O município de Maputo será beneficiado neste projeto na reabilitação e ampliação da estação de tratamento do Vale do Infulene, na reabilitação de 2 estações de bombagem e também nos diversos coletores e ligações de serviço em relação ao saneamento. Portanto, é um projeto que já estávamos à espera há bastante tempo, vai nos ajudar bastante. Como a cidade de Nampula tem problema de saneamento do meio, com este fundo, acreditamos nós, apesar de não ser tudo, mas vai minimizar grande parte das nossas infraestruturas ligadas ao saneamento, vai melhorar o próprio sistema de saneamento naquela cidade e que muitos anos tivemos problemas de doenças diarreicas, a cólera. Na verdade, este é um projeto que vem dar vazão àquilo que é a problemática de saneamento básico ao nível da nossa autarquia da cidade de Tete, porque nós reconhecemos que temos um sistema de saneamento bastante obsoleto porque é antigo. E com este projeto do governo de Moçambique, que tem o financiamento do Banco Mundial, acreditamos nós que o problema de saneamento na cidade de Tete está com dias contados, porque acreditamos também que são várias infraestruturas que vão ser erguidas de modo a solucionar esta problemática que atinge praticamente todos os bairros a nível da nossa autarquia. Vamos olhar o mundo. Mais de 1.600 pessoas já morreram pelo vírus do ébola na República Democrática do Congo desde agosto de 2018. A esta parte anunciaram hoje as autoridades locais. O vírus do ébola continua a alarmar as autoridades na República Democrática do Congo. Até o dia 3 de julho corrente, foram registrados 2.382 casos de infecção, dos quais 2.288 foram confirmados em laboratório. De acordo com os últimos dados divulgados pelo Ministério da Saúde daquele país, citado pelo site Notícias ao Minuto, de agosto do ano passado a esta parte, 1.606 pessoas morreram pelo vírus, dentre as quais 128 profissionais de saúde ligados à luta contra o surto. A República Democrática do Congo já foi atingida 9 vezes pelo ébola, depois da primeira manifestação do vírus em 1976. O controle da epidemia tem sido prejudicado pela recusa de algumas comunidades ao tratamento e devido à insegurança na região onde atuam os grupos armados e as milícias rebeldes que atacam os centros para o tratamento do ébola. De acordo com os últimos dados divulgados pelo Ministério da Saúde, desde 8 de agosto de 2018, quando começou a vacinação, mais de 1.500 pessoas foram vacinadas. Agora o desporto. Camu Camu é oficialmente jogador da equipa sub-23 do clube português Vitória de Setúbal. A contratação foi anunciada hoje e o jogador poderá seguir amanhã para Portugal. Não tenho muito a dizer, mas agradeço muito a esse clube. É sempre complicado despedir-se e para Camu Camu não é diferente. Agradeço muito aos meus colegas, ao treinador Mr. Carlos, ao treinador Nelson Santos, ao Mr. Daoud e muito mais ao Sebastião Stoy. À lista de agradecimentos adiciona-se Chiquinho Conde, figura-chave para a sua contratação pelo Vitória de Setúbal, no negócio que ainda não se fala de encaixes financeiros. Encaixe financeiro virá
quando ele for, quando o Vitória de Setúbal poder potenciá-lo e depois negociá-lo. Não se fala em dinheiro, mas fala-se de novas oportunidades para exportar jogadores. Será aberta uma porta para futuros talentos, não só de Ferroviário, mas também talentos produzidos aqui em Moçambique para poderem se ingrar e serem preparados no Vitória de Setúbal. Na lista de espera para juntar-se a Camu Camu, que viaja em princípio neste sábado, estão entre outros talentos da formação locomotiva Tununo, Shaquille e Mário. A União Desportiva do Songo quer capitalizar o fator casa para vencer e manter a liderança do Campeonato Nacional de Futebol. Depois da vitória quarta-feira diante do Desportivo de Maputo por 2-0, resultado que permitiu isolarem-se na liderança do Moçambola 2019 com 18 pontos, os campeões nacionais terão pela frente este sábado mais um candidato ao título. É um jogo em que os hidroelétricos irão abordar com respeito ao adversário, mas com claro objetivo de contrariar os seus argumentos para conquistarem os 3 pontos e manterem-se na liderança do campeonato. Portanto, vamos preparar o jogo e nos importa a vitória, ainda mais vamos jogar em casa. E sabe que perdemos em casa, não há favoritismo, portanto temos de estar a 100% concentrados para podermos ganhar o jogo. A União Desportiva do Songo procura a 4ª vitória caseira nesta edição do Campeonato Nacional de Futebol. E no historial de confrontos com o Ferroviário de Maputo, ano passado, os campeões nacionais perderam por 1-0 na 7ª jornada, tendo depois vencido por 2-0 em desafio da 22ª jornada. O embate entre a União Desportiva de Songo e o Ferroviário de Maputo está marcado para sábado às 15 horas no estádio 27 de novembro. Enquanto isso, a equipa técnica do Ferroviário de Maputo reconhece que o jogo não será fácil, mas quer vencer esta partida. Estamos à porta de mais um intervalo. Hoje é sexta-feira e o próximo bloco será reservado a comentários com Tomás Vieira Mário. Vamos a esta altura olhar para o estado do tempo para as principais cidades moçambicanas. Maputo amanhã, 27 de máxima e 11 de mínima, 25 graus de máxima para Xai-Xai e 12 de mínima. 27 graus de máxima em Inhambane e 17 de mínima. No centro do país, Tete, 29 de máxima, 16 de mínima, 24 de máxima no Chimoio e 11 de mínima. 26 graus de máxima para Beira e 15 de mínima. 27 de máxima em Quilimane e 15 de mínima. Mas a norte, Lixinga, 23 de máxima, 10 de mínima, 28 de máxima para Pemba e 18 de mínima. Nampula, 27 graus de máxima e 16 de mínima. Até já. Muito boa noite, uma vez mais estamos de volta ao jornal e este é o espaço reservado a comentários com Tomás Vieira Mário. Vamos olhar para 2 temas que dominam a semana, nomeadamente a visita do Presidente da República a Portugal e a distribuição de assentos para a Assembleia da República. Tomás, muito boa noite. Vamos começar aqui pela visita do Presidente da República a Portugal. Moçambique e Portugal já cooperam em várias frentes, mas na reunião que o Presidente da República teve com os empresários moçambicanos, Filipe News mostrou que precisava muito mais de resultados e palpáveis no tocante a negócios entre os 2 países. O que é que está a falhar para que esta ponte comercial entre Moçambique e Portugal flua nos 2 sentidos? Boa noite, Sr. Silde. Eu penso que não está a falhar como tal. O Presidente, no seu tom, motivou a parte moçambicana empresarial a ser mais criativa, a ser mais focada. Mas eu penso que esta visita toda ela foi um grande sucesso de Moçambique. Os resultados da visita foram bastante evidentes e notou-se também que, mais do que a cooperação económica, que foi o ponto mais forte deste encontro, também foi evidente uma empatia muito grande entre os dirigentes. O presidente News e o presidente português, primeiro-ministro português,
mostrar uma relação humana muito alta e que dá aso a que a cooperação também seja motivada. É notório que o presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, que tem fortes laços com Moçambique, assim como o primeiro-ministro António Costa também tem laços com Moçambique. Então, acho que essa coincidência de dois portugueses com laços com Moçambique faz uma grande diferença. E notou-se muito isso dessa vez. Notou-se que há uma empatia muito grande destes dois dirigentes com Moçambique e com o presidente Nyusi. Por outro lado, também, em termos de resultados da cooperação, os acordos alcançados, os apoios de Portugal com Moçambique foram muito robustos, nomeadamente o Fundo de Apoio pós-ciclones. Foi 1,5 milhão de euros. Como disse o primeiro-ministro António Costa, não foi só fundos públicos, também foram fundos de cidadãos, fundos de sociedade civil, que apoiam Moçambique. Então, acho que isso é um bom indicador, além do fundo para estradas, que foi prorrogado. Então, penso que, no fundo, foi uma boa visita, com bons resultados, que mostrou que há um nível, eu acho que este é o nível mais alto que já houve na relação Portugal-Moçambique. Sigo este processo há bastantes anos, conheço as várias fases que passou a relação Moçambique-Portugal. Teve fases bastante conturbadas nos anos 70, como deve lembrar-se, talvez não. Nos anos 80, melhorou com o Cavaco Silva, bastante. Foram encerrados muitos dossiês que eram pendentes há muitos anos da independência, e Cavaco Silva anunciou uma época pragmática com Portugal, mas depois, nos anos 90, o processo de paz também veio galvanizar as relações, mas agora penso que está um ponto mais alto nessas relações. A minha visão é esta. E que esta visita foi, digamos, o confirmar dessa fase boa, a relação Portugal-Moçambique. Agora, o presidente Nyusi foi muito enfático na sua relação com os empresários moçambicanos. Dizer que devem ter foco e não podem fazer apenas lobbies. O lobby, no sentido negativo, de procurar ser intermediário sem qualquer foco, sem qualquer fim. E ele levou uma delegação muito grande de empresários moçambicanos. Portanto, era claro que ele queria que houvesse dos empresários uma atitude mais de resultados e não apenas de passeio e de convívio empresarial e de coquetel, como é o tom que me deu o presidente. Então, acho que foi bom em termos de que alertar que temos que ser pragmáticos e saber negociar e não apenas querer trocar serviços, trocar cartas, mas ter negócios reais com a parte portuguesa. E isso é um desafio que não é só com Portugal. Falou-se muito nos últimos tempos, numa época que Moçambique está a entrar nas grandes indústrias extrativas. São desafios muito importantes para o nosso empresariado, para ser mais assertivo. O debate sobre o conteúdo local. Sim, conteúdo local implica fiabilidade, assertividade, implica ter credibilidade. Então, é um desafio geral que eu acho que o presidente lançou e muito bem à equipa que foi com ele para Lisboa. Então, nesse aspecto, foi uma boa visita, com bons resultados, e que me parece que consolidou uma fase muito boa da relação Portugal-Moçambique. Vamos olhar para o próximo tema, que é a distribuição de mandatos para a próxima legislatura. É verdade que foi semana passada, mas o debate foi se arrastando, tanto parte de algumas organizações da sociedade civil, assim como parte da Renamo, a queixar-se que há aqui algum pendor político, algum condão político neste processo de distribuição de mandatos, do ponto de vista de províncias. Há uma outra nuance sobre este debate, é o questionamento sobre os números avançados pelos dados estatísticos. Até que ponto é que a política veio aqui revelar algumas fragilidades nos dados estatísticos recentemente publicados? Não, este debate é um debate atual, mas preocupante, porque indicia que desde já o processo cria suspeições, que já há suspeições de fraude à partida. Isso é muito mau. Quer dizer que estamos a partir na corrida já desconfiados do fim da corrida. E percebeu-se que as partes entendem que a corrida começa no recenseamento. Fala de recenseamento eleitoral. Sim, eleitoral. Porque até há pouco tempo parece que o debate só aparecia pós-eleições, pós-votação. Que houve fraude, houve enchimento de urnas, havia esse discurso de pós-eleições. Agora o debate já começa mesmo antes da votação. Começa com o orçamento eleitoral.
E me parece que, uma vez mais, e infelizmente, o debate quem o traz não são os atores principais, não são os partidos políticos, são os órgãos eleitorais. É a CNE, é o STAI que cria o debate. Isso é muito negativo, porque era suposto que esses órgãos estivessem fora de qualquer suspeita. São órgãos apenas para pôr o processo a rolar, para a bola rolar no terreno, deixar os jogadores jogar a bola. Mas de forma persistente são estes órgãos de que brota o debate, de que brota a suspeita. Isso é muito negativo, porque realmente, como digo, quer dizer, começamos já mal. Há uma parte que diz que já está aí a fraude, antes sequer da bola ser jogada. E isso é um mau início de que podemos estar nas vésperas de mais um processo problemático, porque os números que aparecem no STAI realmente não batem com os números do cemitério da população de 2017. Não batem. Portanto, é preciso que haja talvez uma reunião técnica do INE e STAI para esclarecer essa discrepância de números, porque é muito grande. E, bom, a Renamo já avançou com que este Conselho Constitucional. Isso, em si mesmo, é um bom sinal de que a Renamo reconhece que tem que ir a órgãos judiciais para dirimir seus conflitos. De qualquer modo, repito que é uma partida de jogo já mal iniciado. E isso pode ser uma antecipação de conflito. Não é algo que se possa menosprezar. Deve-se levar um pouco a sério, porque realmente a discrepância é muito grande entre os números do STAI e os números do INE, Instituto Nacional de Estatísticas. É uma grande discrepância. Os números que traz o STAI ultrapassam de longe os números que vêm sendo da população de 2017. Ainda que a população tivesse crescido 2% nos últimos 2 anos, não chega ao índice que o STAI traz. E, portanto, preciso que o STAI encontre uma explicação convincente e que apazigue e retorne o processo em paz. De outro modo, repito, estamos já com uma partida falsa nas corridas para as eleições. Isso pode viciar muito o debate que subsequente. Esperamos que o Conselho Constitucional se pronuncie, não sei de que modo, para que se reponha alguma calmia sobre o risco de já partirmos com o processo viciado. E isso não é de desprezar, é algo sério, do meu ponto de vista. Tomás, é verdade que estes assentos são neutros e os partidos precisam correr atrás destes assentos? Não, é que os assentos são distribuídos conforme o número de população recenseada. Sim, falo da cor partidária. Até agora são neutros, ainda não há partidos a ocuparem. Os partidos precisam trabalhar no sentido de conquistar estes assentos. Mas olhando para o contexto geopolítico, há aqui zonas de influência política e interesses por detrás? Esta é outra questão. Eu acho que há uma viciação de debate quando se parte da ideia de que os dados talvez foram viciados porque a Frelimo terá Gaza como seu bastião. Esta ideia me parece temerária. Não sei se ainda há bastiões em Moçambique neste momento. Se é um partido que diz assim, aquela zona é minha, não sei se ainda existe isso. Acho que partimos de dados históricos, mas a dinâmica que houve agora nas autarquias locais mostrou que já não há mais bastiões de ninguém. Qualquer círculo eleitoral é vulnerável a ser disputado por todos os partidos políticos. Vimos isso em Sofala. Sofala já não é mais a zona da Renamo, como foi falado agora na altura, pelo menos não foi em 2018. Do mesmo modo, Gaza, autarquias locais, teve uma boa disputa com o MDN e com a Renamo também. E, portanto, esse pressuposto que é histórico pode não ser de todo cientificamente provável. De que há zonas que há bastiões, há zonas que são monopólio de um partido ou do outro. Penso que essa tendência já não é bem 100% assim. De qualquer modo, historicamente foi assim. Mas repito que essas eleições que passaram em 2018 negaram um pouco esta prática de que há regiões, digamos, cativas de um partido ou do outro. Cada vez mais, até porque o eleitorado, pela idade, vai mudando. Sim. E isso também muda as opções. Os eleitores de 94 não são os mesmos que agora existem, há muita maioria. São eleitores mais jovens, sem um pé na história do país e, portanto, com outro tipo de visão e de necessidades, o que altera a votação. Mesmo em Maputo, vimos nas autarquias de Maputo, a Matola foi bem disputado pelos dois partidos políticos.
de forma, aliás, para muitos surpreendente. Ninguém podia esperar que a Renamo tivesse na matola o que teve como votação. Portanto, a ideia de zonas tradicionalmente deste ou daquele também devem ser relativizadas neste momento. Não é assim tão cedo como era antes, no meu ponto de vista. Talvez, aliás, não, foi agora aprovado, mas tem locais que não é bem assim já. Já há muita alteração, há muita vulnerabilidade e não há muita certeza de que há um partido X que domina a região A, região B. Estamos ainda no processo de preparação para as eleições. Como é que adivinha o cenário eleitoral? Estamos habituados a conflitos pós-eleitoral e, contrariamente do que tem acontecido, estamos a assistir conflitos pré-eleitorais. A preparação está a ser... De facto, é isso. Estamos agora com conflitos pré-eleitorais e esta eleição é uma eleição nova na sua característica. Sim, com um novo figurino. E, portanto, todo o cuidado deve ser tomado em consideração para que haja o mínimo de perturbações. Não estão ainda claros os contornos do conflito interno na Renamo, para começar. Não estão claros como é que se vai o desfecho disso. Pode não ser algo que perturbe a nação toda, mas se perturbar a Renamo, que é um parceiro importante, acabou para afetar o processo. E por outro lado, como dizia, temos eleições provinciais pela primeira vez. Sim. Então, se o processo todo começar inquinado, como parece que pode começar, podemos entrar em situações muito complicadas de conflito pré-eleitoral que pode bloquear o processo. Então, mas eu espero que as partes, com bom senso, possam ultrapassar este debate pré-eleitoral e possamos entrar na campanha com alguma paz, pelo menos a paz formal de uma campanha que todos participem e vão à votação com confiança de que os resultados serão aqueles que correspondem à votação que tiverem, e não que houve uma aritmética no escritório feita para adulterar a verdade eleitoral. Realmente, repito, os dados de Gaza não correspondem aos dados da CNE, do INE, e é uma discrepância grande, não é pequena, é grande. Portanto, há que esse assunto ser abordado com calma, mas com serenidade, para que as partes, o Conselho Constitucional foi chamado a pronunciar-se. Agora vamos ver quem vai fazer a sua decisão de deliberação em relação ao que o Renamo pediu que fosse a verificação dos dados de Gaza. Acho que é um pedido da Renamo que deve ser tomado como urgente para que, de facto, não haja uma fase pré-eleitoral complicada como está a vir agora. E olhando para o timing, acha que o Conselho Constitucional vai reagir em tempo de... O caso que me parece urgente também implica que o Conselho Constitucional seja também urgente. A campanha já está aí à porta. E, portanto, era de todo importante que a campanha começasse quando esta questão específica tivesse sido esclarecida. Que é pontual, mas pode afetar todo o processo do resto da campanha e das eleições de modo geral. Tomás Vieira Amaro, muito obrigado pela sua presença. Boa noite, Gilcildo, até para a semana. Muito obrigado. Termina assim o espaço de análise com Tomás Vieira Amaro.